Oi, você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim compartilhar com vocês a resenha de um livro muito gostosinho, muito, muito poético, de que fala basicamente de família. O autor eu não conhecia até então e uma das coisas que eu reparei lendo esse livro é o tanto de trechinho dele que está espalhado pela internet. Então, muito provavelmente você também já leu em alguns posts, algumas mensagens de Facebook, trechos desse livro, que é o livro O Arroz de Palma, do autor Francisco Azevedo. É sobre ele que eu vou falar hoje. E logo na capa desse livro tem uma frase que diz: uma história de família como um almoço de domingo. E é basicamente isso mesmo. É um livro muito cativante que fez muito sucesso, mas eu não conhecia nada sobre esse autor, não tinha lido nada dele. E aí eu fui pesquisar um pouquinho. E se você também não conhece, esse livro, O Arroz de Palma, foi escrito em 2008 e já está na sua 19ª edição. Foi publicado em 12 países e o Francisco Azevedo, ele é carioca, dramaturgo, poeta, roteirista, ex-diplomata e essa história, O Arroz de Palma, foi o seu primeiro romance. E é muito bacana porque ele traz diversos personagens que são comuns a praticamente todas as famílias. Então tem de tudo: desavença, problema, reconciliação, rebeldia. É um enredo e tanto para acabar virando novela. Se um dia o Arroz de Palma virar novela, eu não vou ficar surpresa. E o livro começa com o protagonista e narrador Antônio, que no alto dos seus 88 anos de idade, acordou de madrugada para começar a preparar um grande almoço em família. E aí ele vai contando toda a trajetória da família dele, que saiu lá de Portugal e veio para o Brasil em busca de trabalho, em busca de novas oportunidades. E tanto é parecido com a sua família, com a minha família, com a família de quase todo mundo, que ele já começa no livro falando que família é prato difícil de se preparar. E é claro que eu separei diversos trechos para compartilhar com vocês. Logo no comecinho, ele diz o seguinte: falo com meus queridos já distantes no tempo e no espaço. Às vezes sinto medo, assobio no escuro. De repente, luz, cinema. Me projeto histórias. Revejo meus irmãos na infância, nítidos, pulando uns nos outros, correndo e voltando para embolar feito cachorro novo. Revejo aquela minha Isabel apaixonada. Revejo meus filhos quando ainda estavam perto e eram meus. Lembranças vivas em todos os sentidos: paladar, olfato, audição, visão e tato. Sigo em frente, para o hoje, que eu amo, e depois para onde o nariz aponta e a vista alcança, e para mais além, aonde só a esperança vai. Sou passado, presente, futuro. Três pessoas distintas reunidas numa só. Mistério da terreníssima trindade. Então, já deu para ver por que eu já comecei de cara falando que é um livro poético. A forma com que o Antônio vai narrando as histórias da família dele, da vida dele, seus próprios sentimentos, é rica em detalhes que é possível você visualizar a cena na sua cabeça. Então, é uma leitura que, apesar de longa, te transporta mesmo para a história que ele está querendo trazer de forma que, não sei se quem leu teve essa mesma impressão, mas eu consegui até imaginar os personagens na minha cabeça e foi realmente uma viagem fantástica. E ele continua: família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Ano Novo. Pouco importa a qualidade da panela. Fazer uma família exige coragem, devoção e paciência. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá até vontade de desistir. Primeiro cuidado: temperos exóticos alteram o sabor do parentesco. Mas, se misturadas com delicadeza, essas especiarias, que quase sempre vêm da África e do Oriente e nos parecem estranhas ao paladar, tornam a família muito mais colorida
interessante e saborosa. Atenção também com os pesos e as medidas. Uma pitada a mais disso ou daquilo e pronto. É um verdadeiro desastre. Família é prato extremamente sensível. Tudo tem de ser muito bem pesado, muito bem medido. Outra coisa, é preciso ter boa mão, ser profissional, principalmente na hora que se decide meter a colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. Uma grande amiga minha desandou a receita de toda a família só porque meteu a colher na hora errada. Então, essas metáforas, várias coisas que ele vai trazendo, eu achei uma escrita realmente encantadora. Ele prossegue. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seriam assim um tipo de família diet, que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável e impossível de se engolir. E aí, para você que quer saber um pouquinho mais por que o livro se chama O Arroz de Palma, é porque ele conta sobre a história dos pais dele e da tia Palma, que é a tia dele, irmã do pai dele, que é todo teimosão. E essa tia Palma, no dia do casamento dos pais dele, quando as pessoas jogaram aquela chuva de arroz para desejar fartura e bênção e boa sorte para os noivos, ela decidiu pegar todo o arroz que foi jogado como bênção para os noivos e guardar esse arroz. Deu uns tantos quilos de arroz. E aí ela presenteou o irmão e a cunhada com esse arroz, o que acabou gerando um certo atrito, porque afinal de contas, muitas pessoas interpretam uma mesma coisa de formas diferentes. E é justamente isso que acontece. No entanto, a tia Palma tem bastante sabedoria e muita paciência para lidar com as situações e dá diversos conselhos em todo o livro. Então, tia Palma é aquela tia que todo mundo gostaria ou deveria ter. E aí, o irmão da tia Palma, ele queria que a esposa jogasse o arroz fora. No entanto, ela decidiu esconder o arroz e aí eles começaram a passar certa dificuldade. E aí, a cada dificuldade que eles iam enfrentando, a tia Palma orientava a Isabel a fazer uma receita, uma canja, um almoço, utilizando um pouco daquele arroz abençoado. E aí, milagrosamente, o arroz de fato surtia os efeitos esperados. Com isso, ele acabou se transformando num tesouro, numa relíquia da família, que posteriormente seria dada para o Antônio, o nosso narrador e protagonista principal. Só que o tempo foi passando e durante muitos anos o marido não sabia que o arroz estava escondido todos esses anos. Até que um dia, quando o Antônio já era adulto, estava prestes a se casar, a Isabel e a tia Palma tiveram a ideia de contar para o marido a verdade, porque afinal de contas elas queriam presentear esse primeiro filho que estava se casando com esse arroz. E aí a história vai se desenrolando tudo a partir do casamento do Antônio e aí ele vai contando toda a história dele, como eu falei, sempre com muita poesia. E aí tem uma passagem muito interessante que ele fala o seguinte: homem ou mulher, o corpo sabe o que quer. Mudam as idades, mudam as vontades. O corpo é assim. Por isso, todo tempo é tempo de saber do corpo. É fácil agradar o corpo, é simples. Um passeio, um sol bem cedo, um trabalho útil, uma ducha, uma roupa confortável, um cochilo, uma brisa fresca na varanda, um cheiro de lavanda, um suco de frutas. No diminutivo, extravagâncias também são bem-vindas. Um cigarrinho, uma batidinha de limão, uma linguicinha frita, pequenos mimos e ele já agradece. Meu corpo é meu melhor amigo. É ele que, embora cansado e cheio de limitações, ainda vai me levando devagarinho a todo canto, a toda hora. Com suas belezas e feiuras características, não me deixa um só instante, mesmo sabendo que um dia serei eu a abandoná-lo. Ele não reclama. Pouca erudição, vista ruim, a junta que dói sem mais nem menos, e aquele desconforto físico que não conhecíamos, mas que, ao final de algum tempo, passa a fazer parte do nosso cotidiano.
mais um incômodo que naturalmente incorporamos. É assim que acontece. Todos usamos e gastamos nossos corpos até o finzinho enquanto nos convém. Depois, nossas elaboradas teologias nos libertam, nos levam para outras aventuras menos terrenas. E em seguida, a alma fica solta por aí. Energia pura, sentimentos luminosos livres da pesada casca. Injustiça terrível. Vejo-me aos 10, aos 20, aos 40 e poucos anos com alegre saudade. Claro que é possível. Há sempre algo engraçado na dor da lembrança. Quando cheguei aos 70 anos, chorei muito. Choro acumulado. Quanto tempo me resta? E no pouquinho de vida antes do fim, serei lúdico? Serei lúcido? Esses riscos todos aí no rosto e no pescoço, tantos e tão fundos. E o rosto já não mudará tanto. Ninguém perceberá as novas rugas, os novos rios. Pelo menos por fora, sei perfeitamente como me verei amanhã. O espelho não me intimida faz tempo. Eu já fui tantos. E aí, na história, o arroz em questão já estava há 36 anos guardado sem estragar. Mas o último trecho que eu vou compartilhar com vocês, para deixar vocês com vontade de ler essa história, porque ela é realmente muito linda, um pouco mais adiante, diz o seguinte: acredito no diálogo. Sempre acreditei. Mesmo no mais duro, no mais áspero, ponho minha fé. Na busca sincera do entendimento ou do convencimento, admiro as falas de cada um. A palavra certa no momento exato, o checkmate. Ou o discurso equivocado, mas cheio de verdadeira paixão. O falar pausado ou o desmedir a voz. O adicionar o choro, o recorrer ao berro, o calar súbito que surpreende e o recomeçar no tom baixo que desarma. Reconheço até que o chutar o balde faz parte do diálogo. Permite às vezes que a conversa vá adiante. Tudo vale quando se quer chegar ao outro honestamente. Quando alguém me conta como se passou a conversa ou a discussão que não presenciei, dou tratos à bola. Fonte confiável ou não, quem leva adiante o que ouviu já estabelece um novo diálogo. A mentira deslavada, a mais pura verdade, o não foi bem assim, quem conta um conto aumenta um ponto? Pode ser, mas diminui também, ou omite, ou distorce pelo ângulo que vê. Luz e prisma se entendem com perfeição. Quantas cores no diálogo? Quantos tons? Não entendo por que ligamos desumano ao que é cruel, se a crueldade é algo que só nós, os humanos, conhecemos. Afluentes de um só rio somos todos, artérias de uma só veia que deságua no coração. Criadores de nós mesmos, nos inventamos e reinventamos sem trégua, diariamente. A cada experiência boa ou má, nasce um outro eu de nossa própria autoria. O talento é dado a todos, sem exceção. Por instinto e vocação, todos nos concebemos, nos rascunhamos, nos passamos a limpo e nos apresentamos em público na versão que julgamos menos falha ou mais convincente. Depois, voltamos corajosamente para dentro de nós e labutamos. Tentamos nos emendar, nos corrigir, cortamos aquela parte que nos incomoda ou não soa bem e acrescentamos algo que agora nos dá sentido. O que há de errado com nossa forma e conteúdo? Que ginástica, que corte de cabelo, que livro nos falta? Que ousadia, que idioma, que habilidade? Que sentimento é preciso? Que carícia, que estímulo? Que sentimento é preciso? Que carícia, que estímulo? Que mulher, que homem em nossa cama? Que figurino para festas? Que roupa para o enterro? Ninguém mais fala em luto fechado ou luto aliviado. A morte já não exige tanto. Nossa dor ficou um pouco mais leve e confortável. Podemos usar jeans sem medo. Ao final, que diferença faz o sangue? Tantas questões por responder. Ser da família é ter o mesmo sangue? Que fator RH nos fará mais felizes? Que grupo sanguíneo nos reunirá de verdade para beber e cantar em torno da nossa mesa? Breve tocará o sinal e o professor Deus tomará a minha prova. Tantas questões por responder. Afluentes de um só rio somos todos, acredito. Artérias de uma só veia que deságua no coração.
Bela missão essa que nos foi dada, a de nos criarmos e recriarmos pacientemente a cada dia, sem que o sangue jamais nos suba a cabeça, é o que peço. Família, somos todos. E com esse trecho eu encerro essa resenha, porque poético, muita lição de vida, muita sabedoria, muita coisa para a gente refletir, não somente sobre os nossos comportamentos, mas sobre a nossa família, sobre a sociedade em que a gente se insere, apesar de ser uma história relativamente antiga, é bem atemporal, bem contemporânea, então eu acho que vai servir para você se enxergar também nessa história. Então, eu achei um livro muito legal, achei bem interessante. Eu confesso que já há alguns anos eu tinha reparado algumas pessoas lendo esses livros no metrô. Sempre que eu vejo uma pessoa lendo um livro no metrô, eu me esforço muito para tentar ver que livro que é, sou muito curiosa. Por dia fiquei inclinando tanto a cabeça para ver que livro que a pessoa estava vendo, que estava quase plantando bananeira. Mas é muito legal porque às vezes quando eu vejo muitas pessoas lendo um título parecido, isso me atiça a curiosidade para ir pesquisar sobre ele. E realmente é um livro bem famoso, tem motivos para ficar famoso, porque realmente é muito legal. E fazia tempo que eu não li um romance, que eu não li uma história bacana e que me envolvesse. Então, super indico. E aí, eu já pergunto para você, você já conhecia esse livro? Já ouviu falar? Conhece alguém que leu, que indicou para você, mas que você não se engajou muito? E aí eu quero saber sobre a sua opinião em cima dessa resenha. Ficou com vontade de ler? Me comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.